Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é uma instrução àquela igreja que estava imersa em uma cultura que era uma cultura completamente imoral. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a igreja de Tessalônica era uma igreja muito jovem, era uma igreja que havia sido fundada fazia pouco tempo e havia sido instruída apenas durante 3 semanas pelo seu pastor, pelo seu fundador, que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo funda aquela igreja e ele é obrigado a sair por conta da perseguição, dos problemas que aquela igreja enfrentava. E aí no capítulo 4, ele vai falar que aqueles homens, eles deveriam, aquelas pessoas daquela igreja, deveriam ter uma vida dedicada a Deus. O que é uma vida dedicada a Deus? Eu preciso lembrar que tem um texto que é o Catecismo de Fé de Westminster, que eu várias vezes já mencionei aqui, que a primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé de Westminster, ela tem uma pergunta que é: qual é o fim de todo homem? E a resposta para essa pergunta é que o fim de todo homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus, ele espera algo de mim e de você, ele espera algo de nós. E é sobre isso que esse texto trata. Então ele começa a dizer, finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. Qual é o fim de todo homem? Amar a Deus e gozá-lo para sempre. Como que você ama a Deus? Como que você agrada a Deus? Como que você vive para Deus? Ele fala assim, já lhes instruímos acerca disso. E vocês já vivem desse modo. É interessante que esse texto especificamente vai tratar sobre um tema muito complexo, porém um tema muito importante, principalmente na cultura que nós estamos inseridos hoje. Imagina o seguinte: se esse tema era tratado dessa forma há 2000 anos atrás, imagina como que não é tratado hoje. Qual que é o tema que está sendo trabalhado aqui? Qual que é o tema que Paulo está tratando aqui com essa igreja? O tema é pecado. Especificamente um tipo de pecado, que era o pecado sexual. E esse pecado sexual já era um problema naquela comunidade há 2000 anos atrás. Hoje, o mundo, ele caminha para uma decadência ainda maior do que era há 2000 anos atrás. Se a sociedade hoje, ela já é diferente do que era há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, imagina o que ela era há 2000 anos atrás. Então, Paulo, quando ele fala com essa igreja, ele está não exortando de uma forma enfática, dizendo assim, olha, abandonem o pecado sexual, porque essa igreja, diferente da igreja de Corinto, em que o pecado estava dentro da igreja, nessa igreja o pecado rondava a igreja. Ele não estava dentro da igreja. A gente vai ver Paulo falando com a igreja de Corinto, dizendo assim, olha, expulsem da congregação o homem que pratica tal ato. Havia um homem ali que ele pecava dentro da igreja de forma escancarada, de forma descarada, e a igreja simplesmente permitia que aquele homem mantivesse as suas práticas pecaminosas e, de certa forma, participando de toda a vida comunitária da igreja. Então era uma pessoa que ela fazia o que ela queria, fora da igreja e também dentro da igreja. E nesse contexto, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês já foram instruídos acerca disso, na autoridade que vem do Senhor.
E ele fala assim, olha, vocês foram instruídos e vocês já vivem desse modo. Ou seja, vocês têm vivido em santidade. Mas vocês precisam tomar cuidado para que essa cultura que permeia a sociedade de vocês, que está em volta da sociedade de vocês, que vocês têm contato, ela não contamine o seio da igreja. Que cultura que é essa? Será que é diferente do que a gente vive hoje? Será que é diferente do contexto que a gente tem hoje? Vocês já ousaram falar numa roda de trabalho que o sexo antes do casamento é pecado? Na escola? Num jogo de futebol? Entre os amigos não cristãos? Em uma rede social? Se posicionar, muitas vezes você acaba pagando um preço muito caro por isso. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Qual o pecado que Paulo estava falando? Do que Paulo estava falando àquela comunidade? Por que era importante falar isso? A cultura romana e a cultura grega era uma cultura absolutamente promíscua. As relações sexuais, elas eram praticadas dentro e fora do casamento de uma forma completamente promíscua. A prostituição, ela não era só aceita, mas em muitos casos ela era incentivada. Havia em Roma um templo dedicado à deusa Afrodite, que haviam ali pelo menos 1000 prostitutas cultuais. Os cultos naquela época eram cultos de prostituição. Eram cultos onde as pessoas iam para o templo para se prostituir. Os sacerdotes e as sacerdotisas, eles eram prostitutos, que usavam da prostituição um meio pelo qual as pessoas se relacionavam com a divindade. Era essa cultura que Paulo estava submerso, que aquela igreja estava submersa. Não obstante a isso, obviamente, a gente não vê hoje cultos a divindades declarados. Você não fala assim, na igreja do fulano de tal, lá o culto é um bacanal, é uma prostituição, é uma orgia. Você não ouve falar sobre isso. Mas a nossa sociedade, ela está submersa numa cultura imoral. A semana passada, nós tivemos aí um evento aqui em São Paulo, que é um dos principais eventos da comunidade homoafetiva do mundo, é um dos principais do mundo. Milhares de pessoas vão para a rua lá para celebrar o dia do orgulho gay, homoafetivo, homossexual, enfim. E as pessoas, elas hoje se orgulham daquilo que a Bíblia diz que é pecado. E essa mesma cultura era celebrada naquela época. E Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Se afastem de todo pecado sexual. A palavra que é traduzida por pecado sexual aqui é porneia. A palavra porneia, ela é uma palavra que ela inclui todos os tipos de pecados sexuais. Prostituição, sexo fora do casamento, adultério, lascívia, todo tipo de pecado sexual é incluso aqui em porneia. O que Paulo está dizendo a respeito disso? Se afastem disso. Não vivam na imoralidade e na impureza sexual. Tenham uma vida santa. O que é a prostituição? A prostituição hoje, ela é um dos pecados mais celebrados fora da igreja. Antigamente, para alguém se relacionar sexualmente com uma outra pessoa sem compromisso, ela tinha que pagar por aquele sexo. Hoje, esse tipo de serviço
ele está ficando obsoleto, porque as pessoas se relacionam sem compromisso, de forma sexual, de forma muito fácil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos evangelizando, a Nicole e eu, nós estávamos evangelizando uma pessoa, e falávamos a respeito disso. O cara foi casado durante 20 anos, 26 anos, separou da esposa, 48 anos, o cara com dinheiro, carro e solteiro. Todos os dias, ele sai com uma mulher diferente. Todos os dias. Ele sai com uma mulher diferente. E ele falou, está tão fácil hoje você se relacionar com uma pessoa, e os encontros, não são encontros onde a pessoa fala assim, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou me envolver sentimentalmente com uma pessoa. Hoje em dia, não tem nenhum tipo de pudor. Muitas pessoas, elas se envolvem em relacionamentos, e esses relacionamentos, eles geram encontros no mesmo dia, para ser bem claro. Essa é a cultura que a gente vive. Se a gente está falando de um contexto social. Liga a televisão, você coloca lá num filme, o filme é impureza. Quando o filme tem sexo fora do casamento, entre um homem e uma mulher, você ainda agradece a Deus. Porque na maioria das vezes é muito pior do que isso. A prostituição hoje ela não é só aceita, mas ela é incentivada. Se você vai assistir uma série, que você gosta de uma série, chega no 3º, 4º, 5º capítulo, você tem que tomar uma decisão se você vai continuar assistindo e lidando com aquilo que você está vendo, ou se você para, porque começa a ficar num nível que é insustentável. Novelas, a mesma coisa. Música, a mesma coisa. Desenhos infantis. Se você pegar um desenho infantil e tiver paciência para assistir, estômago para assistir, você vai ver muitas coisas que sorrateiramente estão sendo incutidas na cabeça das nossas crianças. Estava conversando essa semana com a minha mãe, ela estava falando a respeito de uma situação que tem enfrentado na escola das crianças, dos pequenos. Onde uma criança, ele é um garoto, é um menino, e ele se veste de rosa, e ele fala para todas as outras crianças que rosa não é uma cor que referencia ao gênero, e que é normal. Existe algum problema nisso? Nenhum. Desde que isso não seja ensinado de uma forma a desconstruir a identidade e a sexualidade das nossas crianças. O grande problema é que isso está sendo usado de uma forma imoral, indecente, para começar a incutir na cabeça das nossas crianças que o errado é certo e que o certo é errado. É isso que é ensinado diariamente para os nossos filhos. Nas escolas, nas universidades, na TV, nas músicas, em todos os outros lugares. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se afaste disso. Ele não estava dizendo que aquela igreja deveria abandonar esse pecado. Aquela igreja era uma igreja que, pela graça e misericórdia de Deus, ela tinha se mantido em santidade. Mas Paulo enxergava que aquilo podia ser um perigo para aquela igreja. E ele então começa a instruir. A igreja, ele vai dizer assim, a vontade de Deus, aí ele vai falar qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual.
A semana passada nós falamos a respeito de Tessalonicenses capítulo 3, em que a gente vai falar sobre o sofrimento, sobre o genuíno evangelho, sobre o verdadeiro evangelho. E eu tive a experiência de estar no PG na sexta-feira, e o PG foi evangelístico. A palavra que Deus falava com a gente era a respeito de evangelização. E a pergunta que a gente fez lá no PG, falou assim, Jesus se manifestou por quê? É para nos salvar. Mas salvar do quê? Do que Jesus nos salva? E aí, a conclusão era que Jesus nos salvava do inferno, da ira divina, do juízo de Deus. E como que Deus faz isso? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos. Só que não é para ser salvo no último dia, é para ser salvo durante toda a nossa vida. Quando a salvação acontece na vida do cristão, Deus remove o pecado da vida do cristão e salva o cristão. A santificação é Deus limpando o cristão. Então, em termos gerais, e aí eu não vou lembrar, às vezes eu penso na frase e não lembro quem é a pessoa, depois vocês pesquisam, aí vai lá no Google, vocês acham quem falou isso. Mas diz assim, que na salvação, Deus tira o homem da lama. E na santificação, olha lá, ó, você viu? Spurgeon. E na santificação, Deus tira a lama do homem. Na conversão, Deus tira o homem da lama. Na santificação, Deus tira a lama do homem. Como que vocês interpretam essa frase? Como que vocês interpretam isso? Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que não há consequência para o pecado dela. Simplesmente ela pode fazer o que ela quiser e isso simplesmente não tem peso nenhum sobre a vida dela e sobre a vida das pessoas que estão ao redor dela. E se envolve em todo tipo de pecado. E aí eu quero citar mais uma frase de Spurgeon, que ele vai dizer assim: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Porque se Deus não poupou o seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? Se Deus não poupou o seu próprio filho, em que o pecado que estava nele era um pecado que foi colocado nele, não era um pecado dele próprio, o que Deus não vai fazer com as pessoas que pecam deliberadamente? E aí no verso número 4, ele vai dizer assim: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra. O domínio sobre o nosso corpo é algo que nós precisamos ter. Nós não podemos viver em imoralidade sexual. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: se você não aguenta ficar sem se abrasar, se case. O dom do celibato, tem pessoas que Deus chamou para o celibato. O celibato é um dom. Alguém não sabe o que é celibato? Não sabe, mas alguém não sabe? O que é o celibato? É uma pessoa que foi chamada para ser casta. A pessoa abraça o celibato. Ou seja, ela não se casa. Ela nunca vai se casar. E ela não se casa não é porque não tem uma pessoa ou não quer ter uma pessoa. É um chamado de Deus. Muitas pessoas que se identificam com pessoas do mesmo gênero não conseguem. Um homem que não consegue se relacionar com uma mulher que não consegue se relacionar com um homem, ao invés de entrar num relacionamento e ferir a outra pessoa, ou ferir a própria santidade de Deus, ele prefere abraçar o celibato como um chamado divino para a vida dele, isso é um dom, do que se abrasar sexualmente. O que o apóstolo Paulo diz? Recomendação aos jovens: Coríntios, não casem. Não casem. Se possível, não casem. Por quê? A obra de Deus, ela necessita de pessoas disponíveis e dispostas. A obra de Deus precisa de pessoas que trabalhem em prol da obra. E muitas vezes o preço disso é a solteirice. Ser solteiro é um chamado para trabalhar na obra.
Se você é solteiro, entenda isso como uma missão para trabalhar na obra. É se gastar na obra de Deus. Ser solteiro é se gastar na obra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não casem. Porém, se você não consegue não se abrasar, se você precisa se relacionar sexualmente com alguém, não se abrase. É melhor que se case. A recomendação para casar é da pessoa que ela não consegue viver em santidade sem um parceiro, sem ter uma pessoa. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Olha, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. A sua vida tem sido em santidade e honra? Tem como você não viver em santidade e honra, mesmo estando dentro de um casamento, dentro de um relacionamento? Tem. Tem como você viver a porneia, mesmo estando casado? Tem. Uma vez que você é casado e você deve fidelidade à sua esposa, você deve fidelidade ao seu esposo, e você não se relaciona sexualmente com a sua esposa, se você é uma pessoa que se dá à imoralidade sexual, pornografia, relações, masturbação e outras coisas, você também está cometendo um pecado de natureza sexual, que é a porneia. E isso traz um resultado e traz uma consequência. Às vezes as pessoas elas se envolvem com esses pecados, e muitas vezes a solução pode até ser simples. A pessoa que ela não é casada, se case. Tem um parceiro, case. Não viva em porneia. A pessoa que é solteira, vive em porneia, masturbação, prostituição, pornografia, que é porneia, deve viver uma vida santa. Confesse o pecado, abandone o pecado e ande em santidade diante de Deus. Eu já contei para vocês algumas vezes como eu venci o pecado. O pecado da prostituição, o pecado da porneia, o pecado da masturbação, o pecado da pornografia entrou na minha vida muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Eu demorei anos para conseguir me libertar desse pecado. E existem limites que eu não transpasso. Eu sei que tem coisas que para mim são a porta de entrada para esse tipo de pecado. Tem gente que gosta de caminhar à beira do abismo. E tem gente que vê o abismo e passa longe. Como que a gente deve se relacionar com isso? A Bíblia diz que a gente tem que fugir do mal? Sim ou não? A Bíblia diz que a gente tem que fugir do mal, sim ou não? Não ou sim? Foge do mal ou não? Abraça o mal? A gente tem que fugir da aparência do mal. O que isso significa? Eu vou contar uma história para vocês, que eu ouvi de uma pessoa que eu tenho em grande estima, uma pessoa muito inteligente, que não é Spurgeon, é o André Henning. O André uma vez me contou uma história. E quando tem temas sensíveis, eu gosto de contar essa história. Havia um rei, e esse rei era era um senhor sobre muitas terras. Um reino muito próspero e um reino muito grande. E nesse reino, o reino dele se estendia por muitos lugares. E de repente, o condutor da carruagem dele morreu. Então, fizeram, entre todas as províncias que aquele rei dominava, divulgaram um edito dizendo que haveria uma seleção para o novo condutor de carruagem do rei. E aí, de repente, fizeram isso e apareceram diversos candidatos. Milhares de candidatos. E daqueles candidatos, cada um deles foi se afunilando naquela seleção, até que selecionaram os 3 melhores daquela seleção. Dentre todos, ficaram 3.
E a última etapa daquela seleção é quem de fato escolheria o seu condutor, seria o rei. E na entrevista, o rei chama cada um deles em particular e pergunta para eles, e faz algumas perguntas, e dentre as perguntas que ele faz, ele diz assim: olha, você sabe que o meu reino, ele se estende por muitos lugares. E há lugares em que eu preciso passar, preciso ir, que são lugares muito perigosos. E que há precipícios muito perigosos. Eu quero saber até onde vai a sua habilidade. Você é capaz de passar com a carruagem diante de um precipício e me conduzir em segurança? O primeiro homem responde assim: rei, eu sou sincero para o senhor. Se houver um espaço de pelo menos 1 metro para que a roda passe, eu posso garantir que o senhor estará em absoluta segurança e nada vai acontecer com o senhor. Pode confiar, eu sou o melhor em conduzir carruagem nesse tipo de terreno. Tá bom, obrigado. Próximo. Quando entrou o próximo falou assim: rei, mesma pergunta, mesma situação. O rei conta a história para ele, dos precipícios. Fala assim: rei, eu sou o melhor em conduzir a carruagem por precipícios. Eu posso passar a carruagem até na beira do precipício e eu garanto que nenhum mal vai acontecer com o senhor. Pode ficar tranquilo, eu sou especialista em andar com a roda no precipício. Pode ficar tranquilo que na minha mão o senhor estará seguro, eu sou a pessoa certa para o trabalho. E o rei olhou aquele cara destemido, parecia ser muito habilidoso, ele já tinha dado demonstrações da sua habilidade. E chamou então o terceiro. E ele já estava mais ou menos decidido entre os dois, ia entrevistar o terceiro. E quando o rei falou para ele da situação, ele falou assim: rei, eu não posso aceitar essa vaga. Eu gostaria muito de servi-lo sendo seu condutor, mas eu tenho pavor de abismo. Eu morro de medo de abismo. Eu sou incapaz de conduzir a carruagem por um abismo. Se tem abismo, eu passo longe. Eu tenho medo de morrer. E o rei, então, escolhe aquele homem que tinha medo do abismo. Por quê? Porque o abismo é o pecado que muitas vezes nós flertamos. A gente acha que a gente tem controle sobre determinadas situações na nossa vida. Só que aquilo pode ser a causa que vai nos levar à morte eterna. Eu sei que há situações na minha vida que eu não posso passar nem perto. Uma pessoa que ela é adicta, ela tem histórico de uso de droga, ela não pode estar no lugar onde outras pessoas estão usando droga. Ela não pode estar. Um adicto, ele é alguém que é considerado em recuperação até o final da vida dele. É uma pessoa que a qualquer momento ela pode cair naquele pecado. Já eu que nunca tive nenhum tipo de experiência com drogas, eu não vou me sentir tentado vendo uma pessoa próxima de mim usando droga. Eu não vou sofrer esse tipo de tentação. Não está em mim esse pecado. Mas eu tenho outros pecados que são abismos tão grandes ou piores do que uma pessoa que usa droga. E um desses pecados que eu tive que lutar a minha vida inteira para combater, para vencer, foi o pecado da imoralidade sexual. Foi a porneia, foi a masturbação. Aquilo para mim era tão perigoso que eu não conseguia viver sem aquilo. Porque o efeito disso no cérebro das pessoas, a psicologia e o efeito químico da prostituição, da masturbação na vida da pessoa, é comparado, é igual ao uso da cocaína. A dependência química, liberação de endorfina e todas as outras coisas. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é: se mantenham afastados, se mantenham longe. Não é fujam do mal, é fujam da aparência do mal. Você sabe que ali é um abismo para você? Não passe perto. Mantenha-se longe. Às vezes a porta de entrada para aquilo é algo muito pequeno.
E eu enfrentei lutas terríveis por conta das minhas tentações. Muitas vezes eu tive que confessar para minha esposa, chorando, que eu tinha caído em pecado. E não era um pecado do qual as pessoas podem dizer assim, o pastor Felipe traiu a esposa, o pastor Felipe pecou contra a família dele. Para muitas pessoas isso pode ser ridículo, mas para mim era um abismo que eu não posso me aproximar. Tem gente que o abismo dele é a bebida, tem gente que o abismo é a prostituição, tem gente que o abismo é o tempo de lazer, tem gente que o abismo é a droga, o vício, o jogo, a comida. Cada um tem um tipo de pecado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês devem aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. O que ele está dizendo? Como as pessoas que estão ao redor de vocês. Pode ser normal lá fora. O único lugar onde você vai ouvir sobre santidade é na igreja e em nenhum outro. As famílias já não cobram mais santidade. A escola já não tem mais nenhum tipo de moralidade. Se você chegar no shopping e você ver 2 homens se beijando ou 2 mulheres se beijando, e você falar para o segurança, isso aí está demais. O segurança vai falar assim para você, eu não posso fazer nada. Se eu falar alguma coisa, eu perco o emprego. Se fosse um casal hétero, eu poderia até falar alguma coisa. Mas um casal homoafetivo, não. A TV não vai falar sobre moralidade. Hoje em dia, é normal, não só as pessoas andarem em prostituição, mas você vai ver, e eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, que a mãe e a filha saem juntos para ir a encontros sexuais. E não só vão junto, às vezes elas compartilham o mesmo homem. Ou vocês acham que isso não acontece? Ou que eu estou falando uma coisa que é hipoteticamente impossível de acontecer ou não acontece? Esses dias eu estava vendo um caso de um cara que ele estava querendo casar com a sogra. Ele não pode. Pela lei não pode, não existe a sogra. Graças a Deus, glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Vocês verem o nível que a nossa sociedade está. Se era assim há 2000 anos atrás, que Paulo precisava falar, imagina hoje. E aí ele vai dizer assim, nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. O que ele está falando? Sobre um homem tomar a mulher de outro homem, um irmão ou uma filha, que Deus se torna o adversário daquela pessoa. O seu pecado, ele não passa impune. Sabe qual que é o grande engano que muitas pessoas se deixam levar? É achar que Deus não está nem aí para o pecado delas. Esse é um grande engano. Olha o que aconteceu com Adão. Deus falou para Adão, Adão, no dia que você pecar, você morrerá. Adão peca. O que acontece com Adão? Nada. Vivinho da Silva. E aí? Será que Deus mentiu? Adão procura Deus e já não acha mais. Percebe que ele estava nu. Adão falava com Deus e Deus falava com ele. E agora Adão já não podia mais falar com Deus, porque havia um abismo entre o homem e Deus. O homem não podia mais se ligar com Deus. O homem não podia mais ter acesso a Deus. O homem não podia mais se relacionar com Deus. Quando Deus aparece novamente, é para julgar o homem, e o homem foi achado culpado. E esse abismo não poderia ser mais vencido. O homem nunca mais teria acesso a Deus. Mas um dia, Jesus, o próprio Deus,
refez a ponte de inimizade que havia entre o homem e Deus. E Jesus vai em resgate dessa criatura. E Jesus, então, morre na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos mais uma vez ter acesso a Deus. E se Deus não resgatasse a sua criatura nunca mais teria acesso a Ele. Mas Deus faz isso. E Ele vai dizer que Deus punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Ou seja, se você tem andado em práticas de porneia, seja adultério, prostituição, pornografia, sexo antes do casamento, fornicação ou qualquer outro pecado sexual, Deus se torna o seu adversário. Vocês acham que isso é algo para vocês se preocuparem? Se Deus não poupou Jesus, você acha que Deus vai deixar eu e você impune? E Ele vai dizer: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Deus te chamou para a santidade. 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 Eu poderia repetir isso outras 500 vezes. Assim como os anjos diante de Deus não param de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para a santidade. Deus quer limpar você. Ele te tirou da lama e agora quer tirar a lama de você. Tem uma frase, que eu acho que é do Spurgeon também, essa não é do André não, que diz assim, que as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. O pecado é um acidente na vida do cristão, não é uma segunda-feira qualquer. Eu e você podemos ser surpreendidos em alguma falta, mas isso não deve ser uma coisa do qual nós não devemos nos envergonhar, ou devemos normalizar, ou devemos aceitar. Deus quer te limpar. Deus quer te limpar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto Deus falando nesse lugar. Eu sei que essa mensagem vai encontrar corações e ela vai prosperar 30, 60 e a 100 por um. Talvez essa palavra ela não encontre lugar no seu coração hoje. Mas mesmo assim, Deus está falando na sua igreja. E para finalizar, no verso 8 diz assim: portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não se desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito Santo. Quando você deixa de fazer isso, não é porque alguém sábio, não é porque alguém entendido, não é porque alguém inteligente falou que você não deveria fazer. Mas é porque o próprio Deus fala aos nossos corações. Se você rejeita isso, você está rejeitando apenas o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que eu e você possamos entender que Deus nos chamou para a santificação, que Deus nos chamou para a santidade, que eu e você precisamos ser limpos por Cristo, que eu e você não podemos andar e viver na prática do pecado, que eu e você, ainda que pequemos na nossa vida, isso não deve ser uma coisa do qual nós vamos normalizar e achar que não tem problema. Deus quer te limpar. Deixa Deus fazer a obra na sua vida, deixa Ele te limpar. E ao invés de você se tornar um adversário de Deus, você vai se tornar um amigo de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações. E as palmas louvem ao Senhor Jesus.